Então, enquanto a gente espera todo mundo entrar, falar um pouco o que a gente faz aqui. Lembrando que a meditação que eu pratico, que é a Ascensão dos Ishayas, exatamente como ela é, a gente só ensina presencialmente, então eu estou trazendo o que é possível aqui, enquanto a gente não pode ensinar ainda nesse período em que a gente coloca as pessoas em risco, né? E um convite aí, quem estiver gostando e quiser se aprofundar quando a gente voltar a ensinar, é uma super técnica legal e fácil e amorosa. Então, vou falar um pouco. Boa noite, muita gente dando boa noite aqui. Falar um pouco o que é importante de... Que bom o jogo que você está curtindo. O que é importante da gente fazer quando a gente fecha os olhos e observa, né? Quando a gente medita. E o que faz com que seja difícil ou seja fácil essa experiência, né? O que faz com que ela seja difícil é a tendência de todas as mentes humanas de... Ah, Vivi, é diferente, tem toda uma história, tem técnicas específicas, tem toda uma história que envolve essas técnicas, é bem legal, é um curso bem legal. Tem uma das minhas seguidoras que super curtiu o que a gente faz aqui e foi morar em Londres e está aprendendo, porque lá em Londres eu estou ensinando, está aprendendo esse fim de semana. Eu mandei as técnicas em português, uma professora que se formou comigo, inclusive, de Londres, que está ensinando ela, muito legal. Fiquei bem feliz em saber, a Tati, ela está sempre aí. Então, voltando ao que eu estava falando, né? O que faz com que essa experiência da observação, né, que traz tanto benefício para a gente, porque quando a gente faz isso, a gente começa a se criar um espaço entre quem a gente é e os movimentos, né, seja de pensamentos, de emoção, de sensação no corpo, de mundo externo. Boa noite, Mônica. É você querer controlar a sua experiência, né, o que é a tendência natural da mente humana, né? Nossa mente está sempre querendo controlar e querer que a experiência seja como a gente acha que tem que ser, né? Então, se você fecha os olhos para observar e tem muito pensamento e você acha que ter muito pensamento está errado, você vai querer controlar o tanto de pensamento. Aí isso vai te trazer muita frustração, porque a parte que quer controlar é a mesma parte da onde os pensamentos brotam, então a paranoia. Então, quanto mais você quer controlar a experiência, quanto mais você quer que a experiência seja de alguma maneira, se você quer que ela seja pacífica, que ela seja isso, que ela seja aquilo, mais é frustrante a sua experiência, porque cada vez que a gente fecha os olhos é de um jeito. E não é ruim quando tem pensamento. Muitas vezes quando você relaxa, e isso a gente explica depois melhor no curso, mas quando você descansa e o corpo se cura nesse momento, ele gera pensamento, né? Ele gera um movimento e ele gera pensamento. Então, pensamento pode ser liberação de estresse. Se você está muito agitado, você vai ter muito pensamento. Não tem problema nenhum ter pensamento, né? Então, não é ruim quando você fecha os olhos e vê um monte de pensamento. Tá tudo bem. E fica cada vez mais simples quando você simplesmente permite e não faz absolutamente nada, né? Eu tenho escrito sobre isso. Uma das coisas mais difíceis pra gente é o não fazer nada, né? É o só olhar e permitir. Se tiver pensamento, um monte, ótimo. Se não tiver pensamento, ótimo. Se tiver muita emoção, ótimo. Se tiver pouca emoção, ótimo. Você não faz nada, você só olha, sem expectativa de como a coisa tem que ser. E se você achar que tem que ser de um jeito, você olha aquilo como pensamento e deixa passar, né? Continua olhando. Então, lembra disso, né? Ser gentil nessa experiência e lembra, quando você estiver fechando os olhos, de não julgar e deixar... E o que faz muito da nossa frustração é achar que a gente tem responsabilidade sobre os pensamentos. E os pensamentos, eles vêm, né?
A gente não produz os pensamentos, agora eu vou pensar isso. Não, eles vêm. Né? E se a gente não gosta daquele tipo de pensamento, então a gente se frustra com a gente mesmo, né? Então também tirar essa coisa de ser o dono do pensamento, o criador do pensamento, né? Só olha, né? Só olha o movimento que a mente faz e você fica nessa quietude do observador, né? Então é isso, assim, né? Sempre lembrar de quanto mais você quiser controlar, mais difícil vai ser. Quanto mais você permitir só assistir, mais simples e mais fácil é a experiência da observação. Então é isso. Então, e os três, agora eu vou repetir os 3 ingredientes básicos, porque muita gente nova chegando aí. O primeiro ingrediente é a gentileza. E a gentileza começa na maneira como você vai se sentar ou se colocar. Oi, Mili. Boa noite, dona Mili. Então, ache uma posição confortável antes de qualquer coisa. Tá? Se for confortável ficar sentada, pode ficar sentada. Se não tiver confortável sentada, deita, recosta. Não tem problema. Também não tem problema durante essa observação, tiver algum desconforto no corpo, se ajeitar, se arrumar. Se estiver com frio, coloca mais roupa. Se estiver com calor, tira a roupa. Não tem problema, pode mexer, né? Não é nada duro e rígido e para ser difícil. Então, gentileza em como você vai ficar fisicamente na sua posição para meditar. Acha sempre uma posição confortável. E usa a gentileza durante todo o processo. E leva a gentileza depois, porque a gentileza dissolve o padrão. A gente é muito rígido com a gente, né? Se adormecer deitada, não tem problema, Cláudia. O que acontece? Quando a gente começa a ocupar esse lugar de observador e descansa aí, como existe um cansaço de encadernações, porque ficar grudado em 90 mil pensamentos por dia gera um cansaço absurdo. Então, muitas vezes a gente começa sempre dormindo, até ter um descanso e você começar a ficar mais alerta. Então, se você dormir, você precisa dormir. Agora, se você tiver 1 ano meditando deitada e começar a dormir depois de 1 ano, aí você começa a levantar um pouco a coluna para te deixar um pouco mais alerta. Mas provavelmente, se você estiver dormindo com muito cansaço, você vai dormir sentada também. E aí a cabeça cai, machuca, então melhor até já ficar deitada. Não tem problema. A tendência no começo é ter esse cansaço, né? E aí ter um descanso. Então, esse lugar te dá aquilo que você está precisando. Então, se você precisar descansar, você vai dormir. E não é para brigar com nada, não é para brigar com o sono, não é para brigar com os pensamentos, não é para brigar, é para permitir tudo. Né? Então, isso é em relação à posição. A segunda coisa é que não dá para dar errado, porque não tem uma experiência determinada. Você não faz absolutamente nada, você só observa. Então não tem o que dar errado. Quem acha que as coisas estão erradas é, de novo, esse programa mental nosso. Então, se achar que está dando errado é um pensamento, você observa como um pensamento. Não tem como dar errado. E a terceira coisa que tem a ver com essa segunda é que não dá para você não conseguir. Porque não tem o que se fazer. É só observar como você está me observando aqui. Não é para parar pensamento, não é para parar emoção, não é para fazer nada. Né? Então não tem o que conseguir ou não conseguir. Então lembra disso. E leveza, não é sério. Impacta pra caramba a vida, mas não é sério. Leveza na experiência. Então vamos lá? Então encontre essa posição confortável. E só fecha os olhos. Fecha os olhos e a primeira coisa que a gente vai fazer é prestar atenção na respiração. Não é para mudar a respiração, controlar a respiração, só presta atenção nela.
E aí percebe se tem alguma parte do corpo que se mexe com a sua respiração. Agora dá uma escaneada no corpo inteiro, da cabeça até os pés. Percebe se tem alguma parte do corpo que está mais tensa. Só coloca a atenção ali e relaxa. Agora coloca atenção nos pés e nos dedos dos pés e solta. Joelhos. Quadril. Relaxa as mãos e os dedos das mãos. Agora coloca atenção no tronco. Preenche gentilmente o tronco de ar na frente, atrás, lado direito, lado esquerdo. Respira no coração. Expande o coração com a sua respiração. Respira atrás do coração. Lado direito, lado esquerdo. Em cima, embaixo, na frente. Abre a garganta. Deixa a língua solta, apoiada embaixo da boca. Sente o ar entrar pelas narinas. Primeiro pela direita, depois pela esquerda. E agora pelas duas ao mesmo tempo. Deixa os olhos fechados, mas as pálpebras relaxadas. Não fecha, não força o fechar de olhos. Então relaxa toda a região dos olhos. Relaxa as sobrancelhas e o ponto entre elas. Relaxa a testa. Relaxa toda a cabeça, da testa até a nuca.
Baixa os ombros, o pescoço. E agora, mantendo os olhos fechados, percebe o espaço onde você está, onde seu corpo está. Preenche todo esse espaço com a sua atenção. Na sua frente, atrás de você, dos lados, embaixo, em cima. Gentilmente ocupa, de olhos fechados, esse espaço com a sua atenção. Percebe esse espaço. E agora percebe os sons do espaço onde você está. E agora percebe os sons do espaço em volta de onde você está, que pode ser a rua, outros cômodos da casa. Amplia essa percepção dos sons. E vai ampliando até os sons mais distantes, mais longínquos. E agora, mantendo os olhos fechados, a gente vai começar a parte que eu falo que é a mais importante, mas não tem nenhuma dificuldade nela. E é isso que vocês podem fazer direto na hora que fechar os olhos, quando tiver alguns minutos para fechar os olhos e meditar durante o dia, que é a observação dos movimentos de olhos fechados. Principalmente os movimentos internos, mas pode ser os movimentos externos também, o que aparecer. Então, mantendo os olhos fechados, olha para frente através das pálpebras. Não é para forçar também esse olhar para frente, vai até onde ele for. Percebe o que você está vendo de olhos fechados, por mais estranho que possa parecer esse convite para ver alguma coisa de olhos fechados. Mas a gente vê alguma coisa, nem que seja uma tela escura, pontos, o nada, o tudo. Percebe o que você está vendo de olhos fechados, coloca gentilmente a sua atenção ali. E investiga um pouco esse espaço, esse lugar, essa tela, esse nada, esse tudo. Não é para criar nada, não é para inventar nada, não é para fazer nada, só olhar o que você está vendo de olhos fechados.
E percebe se esse espaço se mexe, se amplia. Percebe se consegue ver atrás de você ou não. Tanto faz. Como eu falei no começo, não tem nada, uma experiência determinada, não tem nada certo nem errado. É só para ver o que você vê de olhos fechados. Como se você estivesse sentada numa sala de cinema, assistindo um filme que você não criou, que você não tem participação alguma, não criou, não atuou, não dirigiu, não escreveu, não é crítico. Você vai passivamente olhar para o que acontece aí na sua frente. E se tiver pensamento, tudo bem. Se tiver emoção, sensação de emoções pelo corpo, tudo bem. Sensações no corpo, tudo bem. Barulho externo, tudo bem. Se não tiver nada, tudo bem. Tanto faz. Você vai só olhar e observar. Permitir o que tiver que acontecer na sua frente que aconteça. E agora eu vou falar uma frase, vocês vão repetir essa frase em pensamento. Não precisa gostar, não gostar, não precisa fazer com que a frase faça sentido. Repete mecanicamente, como se fosse um 2, 3, 4, 5. Deixa a frase desaparecer e continua só olhando. É só um pensamento induzido diferente do seu padrão. Harmonia interna e externa. Pensa a frase, deixa ela sumir e só continua olhando, observando de olhos fechados. Mais nada. Quanto menos você fizer, melhor. Quanto menos resistir, melhor. Quanto menos controlar, melhor. Qualquer coisa que passar por você é só um pensamento. Se passar um pensamento, não estou conseguindo, é só um pensamento. Se passar um pensamento, isso tudo é ridículo, é só um pensamento. Você olha e deixa embora. Passar um pensamento, nossa, estou arrasando, está incrível, é só um pensamento, você deixa embora também. É um pensamento, não tem um pensamento, é outro pensamento, deixa embora. Repete a frase em pensamento, harmonia interna e externa, deixa ela desaparecer, continua só olhando de olhos fechados, observando. Mais uma vez, harmonia interna e externa. Repete, deixa a frase sumir e só observa de olhos fechados. Agora eu vou ficar quieto um tempo. Continua só observando. Quando perceber que foi embora em pensamento, não tem problema.
volta, repete a frase, harmonia interna e externa, e continua só olhando. Eu vou ficar quieta um tempo aqui, fazendo também com vocês. Harmonia interna e externa. Repete a frase no pensamento, deixa ela desaparecer e só continua observando de olhos fechados. Agora aos poucos pode abrir os olhos e voltando para cá. Fácil, simples, suave, indolor. Todo mundo bem aí? Obrigada a vocês. E só finalizando, quando a gente ocupa esse lugar de observador e se distancia um pouco dos movimentos, dos pensamentos, de tudo, nesse espaço tem liberdade. Tem muita liberdade nesse espaço. Obrigada a você, Cláudia. Valeu todo mundo. Bom resto de sábado e de feriado, bom domingo. Levem a não resistência para a vida também, porque fica tudo mais simples. Que ótimo, Cláudia. É isso aí. Nesse espaço tem liberdade. Então, valeu, delícia, bastante gente. Sábado que vem tem mais. Terça-feira, se tudo der certo, a uma tem papo com a Mili, que estava aí. Quinta também. Obrigada, Cláudia, você também. Valeu, que bom. Se quiserem perguntar alguma coisa, podem me escrever. Muita gente pergunta, é ótimo. Até mais, beijos, boa noite.